das lojas virtuais, 2016 começou como um pesadelo. Desde o 1º de janeiro está valendo uma medida estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAZ, que muda a forma como o ICMS é cobrado de empresas de comércio eletrônico e por telefone que vendem produtos para outros estados. Foi um pouco do que a gente estava falando no primeiro e no segundo bloco. E nesse bloco a ideia é a gente conversar um pouco mais sobre de que forma as empresas podem trabalhar esse conceito, que cuidado elas têm que tomar um pouco mais especificamente, que a gente não tenha tratado nos blocos anteriores. Então, assim, a empresa ela precisa estar atenta à legislação dos outros estados, porque o diferencial de alíquota, ele é baseado na alíquota interna do estado de destino, menos a alíquota interestadual, que é utilizada para a apuração do ICMS da operação própria. Então, essa diferença entre a alíquota interna do estado de destino e da interestadual é que vai ser o foco dele com a criação da Emenda Constitucional 87. Já há materiais, já há informação disponível para esse empresário acessar de forma mais rápida e ele ter isso na mão? Assim? Bom, através do site da ABCOM, a gente tem publicado o tempo inteiro matérias, né, www.abcom.org, né, onde a gente tenta informar esse empresário para que ele não fique desavisado e não venha a gerar um colapso para o próprio negócio. Agora, na prática, esse custo, né, a mais, ele muda para cada estado? Como é que isso acontece na parte interna do site? Olhando, ele vai falar, meu Deus, o consumidor é de tal estado, então a política lá é diferente. Como é que isso funciona na prática? Então, os sistemas que os sites utilizam, né, para a própria emissão de nota e tudo, eles hoje já estão um pouco mais preparados, né, ao passo que há 7, 8 meses atrás não estavam tão preparados e havia uma confusão generalizada. Eles já estão um pouco mais preparados e, obviamente, com um reajuste médio no preço dos produtos, considerando esse aumento do custo em decorrência dessa mudança. Na verdade, o valor do diferencial de alíquota, ele aparece na nota fiscal, né? Então, como ele disse, o sistema está preparado, ele busca a informação de como é a tributação do estado e dentro do sistema ele faz a conta, faz a partilha, né? Divide o percentual que fica para o estado do Rio de Janeiro, o percentual que vai para o estado de destino e preenche os campos de acordo com a necessidade que o governo determina. Agora, pensando em termos econômicos, né? Que tipo de impacto isso gera de fato para as empresas? Bom, gera um impacto primeiro da questão da preparação para que se possa... do custo de organização. Depois da questão da gestão, porque você tem aí, os números de venda, eles oscilam muito. É claro que as empresas elas seguem o caminho do próprio consumo de internet no Brasil, mas isso você tem um primeiro custo da organização e depois um custo de acompanhamento. Né? E, além do que, o ponto de rotina ali no dia a dia de uma loja que vende pela internet é questão da emissão, do pagamento, das guias, isso tudo no decorrer de um pedido que está para ser entregue. Isso é muito importante que seja observado para que esse cliente não receba fora do prazo em decorrência de uma burocracia que não faz parte do ato da compra dele ali. O que ele está falando, na verdade, é que esse diferencial de alíquota ele é uma guia que tem que ser recolhida no momento da operação e essa guia deve acompanhar a nota fiscal até o ponto de destino dela. Para o consumidor muda pouco, na verdade, na prática ele recebe tudo, é uma preparação por parte da empresa. Isso. A observação maior é por parte da empresa, o critério e cuidado, porque dependendo da forma como ela encaminha essa mercadoria, por exemplo, se for entrega, dependendo se for um equipamento, alguma coisa, se for num caminhão, num carro, passar na barreira fiscal, não tiver a guia, recolhido o imposto diferencial de alíquota, não passa, entendeu? Até que seja feito o recolhimento, a mercadoria fica retida. Então pode atrasar aí na parte da entrega, sim. né? Essa rotina precisa estar prevista para que o consumidor não seja penalizado com o atraso na entrega em decorrência de uma rotina que faz parte do empresário, do comércio eletrônico. Agora, em termos de movimentação por parte das empresas, a gente está passando por um momento de crise, de crise econômica, né, em que o consumidor está perdendo emprego também e está com mais dificuldade de consumir. Uma questão de uma crise dos estados, que também precisam arrecadar mais. Como é que o setor de comércio eletrônico está caminhando nesse processo? Tem alguma coisa
que o impacto gerado por essa lei, por essa emenda, precisa ser corrigido nos estados? Já há uma conversa da ABECOM com os governos? A ABECOM já tem uma conversa em andamento com o governo e para tentar sensibilizar o governo da importância do segmento, né, e da importância de um bom ajuste que fique bom para o governo e para os empresários, né, nessa questão do dia a dia, na questão da tributação. Na prática, o que precisa? Bom, hoje você precisa efetivamente, né, entender os deputados e senadores, eles precisam ser sensibilizados para entender como funciona uma operação de comércio eletrônico, quais são os custos envolvidos e, ao mesmo tempo, qual é a geração de emprego que se tem através dessa atividade, quais são as oportunidades de geração de emprego, da questão de gestão logística local nos estados, para que eles possam acompanhar e legislar em relação a esse segmento. A desoneração dessa cadeia, né? Tentar, não digo desonerar seria ótimo, mas eu digo assim, acompanhar o passo da cadeia para que sejam feitas leis e regras condizentes com a velocidade e com a evolução e crescimento desse mercado. Quantos empregados uma empresa de comércio eletrônico normalmente tem? Bom, uma empresa de comércio eletrônico começando, ela tem, além do próprio fundador e dono ou sócios, ela chega a ter 3 a 4, 5 funcionários, né? Se ela tiver ainda em início pequena, né? Você tem no Brasil empresas que chegam a 1.000 funcionários de comércio, trabalhando no segmento de comércio eletrônico. Você falou do tamanho do Rio de Janeiro, né? 11% desse mercado de comércio eletrônico, não é Hoje isso? está abaixo de 12%, já ocupou uma posição nessa fatia de comércio eletrônico de 14%, né? E o nosso objetivo é que o Rio de Janeiro volte a se destacar. Vocês têm uma ideia de por que essa diminuição? Bom, a questão logística hoje é um impacto real para o Rio de Janeiro. Você tem um problema ligado à violência, que você tem um transporte mais caro e até áreas inacessíveis por parte do Correio, em decorrência de uma área ser considerada área de risco. E aí, em relação às ações que podem ser feitas, assim, para a gente poder recuperar voltar ser um segundo lugar mais competitivo, o que precisa ser feito? Eu acho que, em conjunto com o governo do estado, trabalha medidas de segurança para que sejam feitas ações visando uma maior tranquilidade na circulação de cargas pela cidade, para que você não tenha, primeiro, tantas áreas de restrição de entrega consideradas áreas de risco. E, no mesmo momento, você não tenha tantos problemas em decorrência de roubo e que aumentam aí não só a taxa de frete, como a taxa de seguro e outros valores envolvidos no transporte de quem vende pela internet. E com Confaz, o que precisa assim, ser ajustado 9 meses decorridos dessa resolução? A forma como o Estado está vendo essa tributação precisa ser analisado, como o Rodrigo já tinha falado antes, se esse valor é realmente necessário, né? Se essa carga tributária é realmente necessária e suficiente, ou se ela está além do que deveria ser cobrado por conta da empresa, visto esse grande número de problemas que a gente tem que ainda acarretar e acrescentar como despesa no preço final da mercadoria. Acaba burocratizando mais, né? Exatamente. Sem dúvida. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Ariane. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.